a unidade 2, Planejamento Estratégico, da disciplina Planejamento e Gestão Estratégica em Saúde, do curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar da Faculdade de Ciências da Saúde, Moinhos de Vento. Eu sou a professora Charel e estarei contigo nesta unidade. Os objetivos de aprendizagem desta unidade é que ao final dela o aluno deverá discutir sobre planejamento estratégico, compreender o conceito de missão, visão e valores e conhecer as ferramentas de gestão. O planejamento estratégico ele é a base de todo o processo da gestão estratégica. A estratégia ela vai definir quais são os objetivos, as metas e os seus indicadores. Em geral, os objetivos são alcançados ao longo prazo e, portanto, é importante então definir metas que tenham uma natureza intermediária em termos de tempo e alcance desses resultados esperados. Para isso, definimos então um plano de ação. O planejamento estratégico ele é uma metodologia gerencial que permite então estabelecer a direção a ser guiada pela organização, visando um maior grau de interação com o ambiente. Trata-se de um processo contínuo durante o qual são definidos e revisados a missão da organização, a visão de futuro, os objetivos e os projetos de intervenção que visam a mudança desejada. Os principais elementos que compõem um planejamento são a missão, a visão, valores, cenários, objetivos estratégicos, indicadores e metas. Então vamos ver a construção dessas premissas passo a passo. A missão, ela define o que é a organização hoje, o seu propósito e como pretende atuar no dia a dia. Na definição da missão, as seguintes questões devem estar respondidas: o que a organização faz, para quem a organização faz e como a organização faz o que faz. O propósito, ele busca responder o motivo da existência da organização. A declaração do propósito, que engloba a missão e visão, é dar às pessoas um significado para o seu trabalho. E por isso muitas empresas estão adotando agora o propósito. É o caso do Hospital Moinhos de Vento. A visão, então, ela proporciona o grande delineamento do planejamento estratégico a ser desenvolvido e implementado pela organização. A visão, ela sintetiza as aspirações da organização, criando um clima de envolvimento e comprometimento com seu futuro. A definição de aonde se pretende chegar permite entender com clareza o que é preciso mudar na organização e como que ela precisa evoluir para que a visão seja concretizada. Já os valores, eles são as ideias fundamentais em torno das quais se constrói a organização. Eles representam as convicções dominantes, as crenças básicas, aquilo que as pessoas da organização acreditam. Os valores, eles permeiam todas as atividades e relações com o cliente. Os valores, eles descrevem como a organização pretende atuar no cotidiano enquanto busca realizar a sua visão. Temos também os cenários, né? Os cenários, eles referem-se a uma etapa do diagnóstico estratégico, que, considerando então variáveis do ambiente interno e externo à organização, referenciais obrigatórios para a definição da estratégia e do objetivo. A gente precisa saber, então, quais são os nossos pontos fortes e fracos para definirmos as estratégias. E normalmente utilizamos, então, ferramentas de gestão para delimitar o nosso cenário. Os objetivos estratégicos, eles são áreas de atividade nas quais o alcance de resultados favoráveis é absolutamente necessário para o êxito no cumprimento da missão e no alcance da visão de futuro da organização. Os objetivos eles devem ser definidos por pessoas do nível estratégico da organização e determinam onde ela deve concentrar os seus esforços. Os indicadores eles são então formas de representação quantificáveis de características de produtos e processos, são utilizados para acompanhar e melhorar os resultados e o desempenho da organização ao longo do tempo. É a partir dos indicadores que são traçadas as metas, que representam então os resultados a serem alcançados para que a gente consiga atingir os objetivos propostos. Elas podem ser definidas ainda como padrão ideal de desempenho a ser alcançado ou mantido. Com tudo isso que a gente viu agora, vamos
dar uma analisada no organograma, então, do Hospital Moinhos de Vento. Lembrando que a nossa visão, ela define o que a organização pretende daqui a alguns anos. Na estratégia do Hospital Moinhos de Vento para 2017 a 2021, a visão é atuar para ser o melhor hospital do Brasil em qualidade médico-assistencial até 2027. Já lembrando que o propósito, o nosso propósito, ele busca então responder o motivo da existência da organização. O motivo da existência do Hospital Moinhos de Vento é cuidar de vidas. E depois então nós temos os valores, que os valores são elementos então motivadores que direcionam as ações das pessoas na organização. E temos os valores então do Hospital Moinhos de Vento: excelência, qualidade e segurança, ética e integralidade, foco em resultados, compromisso com a sociedade, protagonismo e inovação, compaixão e gentileza, e união e colaboração. Então, o organograma de uma empresa, essas diretrizes, as premissas delas, deve ser então sempre divulgado aos seus colaboradores para que faça então com que as metas sejam cumpridas e todos tenham um sentimento de pertencimento a essa elaboração. Na elaboração do plano estratégico, o processo de elaboração do planejamento estratégico, ele deve ser desenvolvido de uma forma interativa e participativa, de maneira a envolver os participantes desde a identificação do problema, passando pelo diagnóstico situacional estratégico, para concluir com o documento final estabelecendo a missão, o objetivo, as políticas, as diretrizes, bem como as estratégias de ação. Um fator importante a ser considerado na formulação e aplicação do planejamento estratégico é a adoção do pensamento estratégico. O pensamento estratégico, ele envolve a criatividade e resume o que os administradores aprendem de todas as fontes, sintetizando então o aprendizado numa visão de direção que a atividade deve ser alcançada. Esse pensamento estratégico, ele é necessário então para haver uma conexão básica entre pensamento e ação. Vendo um pouquinho então sobre as nossas ferramentas de gestão, o alcance das metas planejadas, ela é apenas o final do processo. Antes disso, então, é preciso definir como medi-las, alocar os recursos, traçar caminhos para transformar essas ideias em resultados, e para isso existem as ferramentas que nos auxiliam para a elaboração do planejamento estratégico, e que elas são fundamentais nesse processo. Nós vamos começar então vendo a ferramenta da análise SWOT. Ela significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, na sua sigla em inglês. Essa análise, ela considera então tanto aspectos internos e externos da empresa, e ela é uma das ferramentas de planejamento estratégico mais utilizada. Na matriz SWOT, os fatores internos, forças e fraquezas, elas são aquelas sobre as quais a empresa tem controle e diz respeito à maneira como o negócio está estruturado. Então, as forças são, obviamente, os pontos fortes e as vantagens competitivas que o seu negócio apresenta. As fraquezas, elas são os fatores que precisam ser melhorados para que o negócio atinja o seu objetivo. As oportunidades e ameaças são fatores que vêm de fora da empresa e a influenciam de alguma forma. Após a gente fazer a coleta das informações e analisar os dados através da matriz SWOT, é possível então a gente propor ações estratégicas a fim de alcançar melhores resultados, usando as forças para potencializar as oportunidades e se defender das ameaças. Após então a análise na matriz SWOT, é onde vamos fazer então o nosso plano de ação. Outra análise que pode ser feita, é a do Balanced Score. A BSC, ela foca em indicadores financeiros com resultados e lucros, porém, sob uma perspectiva que envolve a percepção do cliente, dos processos e da aprendizagem de crescimento ao longo de sua execução,
como fatores não excludentes para a obtenção de bons resultados e métricas que justifiquem, além de retroalimentar a execução do projeto estratégico. Nessa unidade, a gente pôde, então, ver sobre o planejamento estratégico, compreendemos os conceitos de missão, visão e valores, né, nossas premissas básicas para a construção do nosso planejamento estratégico, e a gente pôde, então, conhecer as principais ferramentas de gestão. Aqui citamos duas das ferramentas, né, que são as mais utilizadas dentro da área da saúde. Essas são as bibliografias utilizadas nessa unidade. Desejo a todos uma boa leitura.